A paz do Senhor a todos. Boa noite. Vamos começar mais um culto. Há quem diz que é o culto mais importante do crente, que é o culto de Santa Ceia. Nos colocamos de pé. Quero ler com os irmãos em Salmos de número 121. Texto muito conhecido. Deus guarda fiel do seu povo. Salmos de número 121. A palavra do Senhor diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso socorro vem do Senhor, vem do alto. Devemos confiar e colocar tudo nas mãos do Senhor. Ter fé que Ele pode fazer por nós o que nós não podemos fazer. Ele é nosso socorro presente. Nós podemos sentir Ele ao nosso lado todos os dias, todas as noites. Ele está do nosso lado. Ele é nosso advogado para com Deus. Que nós somos falhos, somos pecadores. E até que Deus não volte para buscar a sua noiva, Jesus é nosso advogado perante Ele. Que somos sujeitos a falhas. Devemos confiar, ter fé, que o nosso socorro vem do Senhor. Passamos por aflições, tribulações, muitas vezes deixamos o Senhor de lado. Buscamos o Senhor quando não tem mais a quem recorrer. Mas nós temos que buscar ao Senhor em primeiro lugar. Orar ao Senhor em primeiro lugar. No que nós vamos fazer, qualquer passo que nós vamos tomar na nossa vida, seja comprar um carro, um apartamento, um relacionamento, devemos colocar a presença do Senhor, nas mãos do Senhor, para depois nós não se frustrar. Confiança no Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração. Esqueça tudo que você passou hoje. Os seus problemas, coloca na mão do Senhor, no altar do Senhor. Busque ao Senhor, que Ele é nosso socorro presente. O que você está precisando, coloque nas mãos do Senhor essa noite, na presença do Senhor, que Ele vai fazer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos uma vez mais, ó Pai, por estarmos reunidos, ó Pai, na Tua casa, ó Pai querido, Pai amado, nesse culto de Santa Ceia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, colocamos nossas vidas, ó Pai, nossa família, nosso lar nas Tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha livrar, ó Pai, de todo o laço do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, de todos os dados inflamados, ó Pai, de toda enfermidade, ó Pai, sobre a Tua igreja, Pai, sobre Teus filhos que aqui adentraram, Senhor. Seja amarrado, Pai querido, e repreendido agora, em nome de Jesus, ó Pai. Colocamos nas Tuas mãos, ó Pai querido, Pai amado, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha guardar, ó Pai querido, no íntimo do seu coração, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Pai querido, os pastores, ó Pai, a cada irmão, a cada irmã que deixou o conforto do seu lar esta noite, ó Pai, para estar aqui reunidos em Teu nome, ó Pai, e participar do corpo e do sangue do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, perdoa nossos pecados,
pecados, nossas falhas, ó Pai, para que possamos participar da ceia do Senhor, ó Pai, sem mancha, ó Pai querido, Pai amado, com as vestes brancas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a direção deste culto, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, através dos teus louvores, ó Pai, através da tua palavra, ó Pai, que será ministrada pela tua serva, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, não despeça, Pai querido, teus filhos da mesma maneira que adentraram, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos sair daqui renovados, ó Pai, e cheios do teu Espírito Santo, ó Pai, com a palavra, ó Pai, gravada em nossos corações, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem nos dado até o dia de hoje, ó Pai, e o que tem reservado para cada um de nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, uma vez mais, ó Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias, ó Pai, pelas provas também, Senhor, porque sem as provas não há vitórias, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor, queridos, amém. Quero te convidar ainda a adorar o Senhor juntamente conosco. Ainda coloque a mão no teu coração. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
obrigado, Jesus, pelas tuas misericórdias, Pai, que não tem fim. Toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos encontrar, Senhor, os teus altares, Pai, nessa noite. Nos dê o teu coração, Pai. Que as tuas misericórdias que não tem fim, Senhor, venham, Senhor, como diz na tua palavra, nos perseguir todos os dias, Pai. Por amor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, queridos. Tome teu lugar, amém. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Me foi incumbido nessa noite trazer a palavra aos irmãos. E eu considero uma responsabilidade muito grande, mas eu creio também que o Senhor quer falar conosco, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. E se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor, traga a minha mente, cativa a tua obediência nesse momento, para que eu possa ouvir a tua palavra e entender. Em nome de Jesus, amém. Amém? Não há nada melhor do que nós ouvirmos a palavra e entendermos, porque aí nós podemos aplicar nas nossas vidas, não é assim? E eu quero trazer nessa noite um texto, que é um texto que eu considero um salmo, um dos mais conhecidos da Bíblia. Qual é o dos salmos que quando a gente pensa no salmo, logo vem na sua mente? Qual? 23, 91. Quem acha que é o Salmo 23? Aqui é o mais conhecido. O Senhor é o meu pastor. Nós vamos ler o Salmo 23. Eu não vou trazer uma grande teologia para você hoje, nem uma grande revelação, mas eu quero falar de algo que é do coração de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele habita na simplicidade, e o Salmo, talvez você já tenha ouvido muitas vezes, você já saiba de cor, talvez você tenha um pano de prato na sua casa que está lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu queria falar um pouco do coração de um homem chamado Davi, que foi quem escreveu esse Salmo, e a motivação pelo qual ele escreveu esse Salmo. Vamos ler Salmo 24, amém? Perdão, Salmo 23, falei errado, misericórdia. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos repetir comigo aqui o 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Diga para seu irmão: a bondade e a fidelidade, ou a misericórdia em algumas versões, nos acompanharão todos os dias. Como é tremendo saber que todos os dias, quando nós acordamos, a bondade e a misericórdia do Senhor já estão disponíveis para nós. Mas a gente começa lendo o Salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que quem está falando isso aqui é um homem que por muitas vezes faltou coisas para ele. Por muitas vezes faltou paz, faltou um abrigo, faltou uma casa, faltou o reconhecimento dos seus pais. Um homem que conhecia muito bem a guerra e também conhecia muito bem a falta. E não há nada de muito diferente de Davi para nós. Davi lutava guerras físicas, não era assim? Ele não pegava a espada, ele ia para o campo de guerra, chamava os seus guerreiros e eles iam no corpo a corpo. E o que tem de diferente hoje nos nossos dias? Paulo diz que nos nossos dias as nossas armas, elas são espirituais e a nossa guerra, ela é espiritual. Muitas vezes a gente perde a bondade e a misericórdia do Senhor porque a gente não lembra que a gente tem armas para continuar lutando as nossas guerras. E Davi era um homem experimentado em dores. Diga para o seu irmão: experimentado em dores.
O que isso significa? Que tudo o que nós passamos, Davi passou. Todas as angústias, as aflições de alma, tudo aquilo que tira a nossa paz, muitas vezes as guerras, sabe? Por vezes, se a gente começar a ler os salmos, nós vamos achar salmos onde Davi tem certeza, ele não acha, ele tem certeza que ele vai morrer e que ele não vai acordar no dia seguinte. Mas também nós achamos os salmos recheados de bondade e fidelidade do Senhor para com aquele homem. E Deus não mudou. A palavra de Deus diz que Deus, ele permanece para sempre. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Sabe o que Davi está dizendo? Tudo o que eu preciso, o meu Pai tem. Todo o cuidado que eu preciso, o Senhor tem. Mas aí, irmão, sabe o que acontece? A falta bate na nossa porta. Não é assim? Ou é só lá em casa que isso acontece? A falta bate para todos nós. Às vezes é a falta de um recurso, às vezes é a falta de uma presença de uma pessoa querida, às vezes é a falta de você ter como dar algo para os seus filhos. A falta sempre bate às nossas portas. E Davi era um homem que sabia muito bem o que ele estava falando, e ele dizia: olha, existe um pastor que não deixa nós sentirmos falta de nada. E ele continua dizendo: em verdes pastos me faz repousar. E Davi, a gente sabe que ele dormia muitas vezes no meio de um campo de batalha. Onde é que está o verde pasto nisso aqui? A fartura, porque quem é agricultor aqui sabe que quando a planta vem verdinha e está aquele campo bonito verde, é porque está vindo muita fartura, não é? Então Davi está falando: olha, Deus me dá descanso farto. E nós sabíamos que ele era um homem experimentado em falta de paz, em falta de fartura. Mas ele não via com os olhos carnais. Ele via o Deus que podia suprir todas as coisas. E muitas vezes nós nos pegamos nesse mesmo pensamento: Deus, se tu é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Se você é tão provedor, se o Senhor é aquele Pai que todo mundo diz lá na igreja, por que hoje eu tenho uma necessidade e ela não é suprida? Você já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? É impossível a gente não fazer essa pergunta. Não precisa ter vergonha, irmãos. Muitas vezes nós, no meio da dor, inclusive quem é pastor, se sente triste, se sente rejeitado, fica pensando: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Por que a maldade está no mundo? E aí a gente vai lá para o Éden, na criação, e a gente começa a ver lá no Éden o que Deus fez era bom. Fala para o seu irmão: Deus fez tudo bom. Irmãos, eu gosto que vocês repitam, porque quando a gente repete, isso é um exercício didático para você não esquecer, amém? Então Deus fez tudo bom, Ele fez tudo perfeito. E aí Ele pegou assim e botou uma coisinha em nós chamado livre-arbítrio. Às vezes eu falo: Deus, por que o Senhor não me fez escrava do teu amor? Porque eu não queria ter o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio nos deixa decidir muitas vezes de forma errada, de forma equivocada. E lá no Éden, Deus deu o livre-arbítrio para o homem e para a mulher, sabendo que muitos iriam usar o livre-arbítrio de forma boa e outros de forma não tão boa. E muitas vezes nós usamos do nosso livre-arbítrio para tomar decisões, e muitas vezes as nossas decisões, elas não são sábias, elas são equivocadas. E aí a gente acaba colocando os nossos pés em lugares onde nós não deveríamos estar, em locais onde Deus não quer que a gente esteja. Ou às vezes a gente fala coisas que magoam pessoas e Deus não queria que a gente falasse. E aí começam os nossos problemas. A gente decide, a maioria dos homens decide pelas suas vontades, pela sua satisfação. Eva, quando viu o fruto, ela decidiu comer o fruto por quê? A palavra diz que o fruto era bom, ele era bonito, né? Existem algumas figurinhas na internet que a gente lê que diz que Eva não buscou ouvir a Deus, ela buscou ouvir aquilo que ela queria ouvir. E nós somos assim, irmãos. Sabe quando você precisa tomar uma decisão e vem alguém te diz: não faz isso, e vem alguém te diz: faz isso? Quem que você vai ouvir? Aquele que está falando aquilo que você quer ouvir? Ou aquele que está falando para você: não faça? A maioria de nós vai ouvir aquilo que a gente quer, que é bom, é gostoso, né? Você tomar uma decisão e alguém te dizer: você está certo.
Mas a verdade é que as nossas decisões, elas precisam ser pautadas naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a paz de Deus no nosso coração, ela é juiz das nossas ações. Nós podemos tomar decisões pela paz que Deus coloca dentro do nosso coração e julgando à luz da palavra. Se a palavra diz não rouba e você está prestes a fazer um negócio que alguém vai ser lesado e roubado, você acha que Deus está nisso com você? Não. Deus não está conosco. Aí a gente vai lá e entra nesse negócio, aí dá tudo errado. E aí sabe o que a gente faz? A gente vai orar ou a gente vai falar com o pastor o tanto que Deus é mau, o tanto que Deus é ruim, o tanto que Deus disse para eu fazer e deu tudo errado. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, muitas vezes as coisas não dão certo nas nossas vidas porque nós decidimos fazer aquilo que não é certo. E aí a gente acaba colocando os nossos pés nos lugares errados, tomando decisões erradas e por consequência tudo dá errado. E a culpa não é de Deus. Fala para o seu irmão, não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É muito mais fácil quando as coisas dão errado a gente dizer, mas Deus não falou que era para fazer assim? Muitas vezes a gente pega aquilo que Deus falou e dá um jeitinho de encaixar naquilo que a gente quer, né? O que a serpente disse para Eva? Pode comer. Não, você não entendeu o que Deus te falou. Não foi assim? E Eva foi lá e comeu do fruto proibido. E muitas vezes a gente pega o que Deus fala, distorce, e aí dá tudo errado. E aí a gente diz, Deus não foi o meu pastor. E a verdade é que Deus continua sendo pastor. Ele ainda assim, apesar das nossas decisões e escolhas erradas, Ele conduz as nossas vidas. Como o texto diz, Ele nos conduz aos lugares tranquilos. Ele nos tira. Quantos de vocês aqui têm um testemunho para contar de algo que Deus te tirou e te livrou num momento que você estava muito apertado? Foi a mão de Deus indo lá te buscar. A palavra de Deus diz, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Beleza, pastor, eu fiz tudo certo e deu tudo errado, mesmo eu fazendo tudo conforme Deus falou que eu deveria fazer. Aonde está Deus? Continua no mesmo lugar. Muitas vezes as coisas não dão certo, mesmo a gente fazendo tudo certo, porque se tem alguém de fora que está envolvido e essa pessoa não fez certo, a culpa é de Deus. A gente começou dizendo que temos livre arbítrio. Eu tô casada, eu tenho um marido e o meu marido decide se separar, mas eu casei debaixo da bênção de Deus e ele quis ir embora. Deus não me abençoou nesse casamento? Deus fez errado? Não, a pessoa tomou a decisão errada. Vocês conseguem entender? Muitas vezes a gente ouve assim, se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Porque existem homens ruins na terra. Existem mulheres ruins na terra. Existem pessoas que tomam decisões erradas e muitas vezes nós sofremos a consequência junto. Não é assim? Se uma casa desmorona só com o marido, só com a mulher, desmorona todo mundo. Filho sofre, família sofre, os pais sofrem, não é assim? Então, a palavra de Deus, ela não erra. Deus não erra. Eu fico muito triste quando a gente ouve pessoas virem questionar onde estava Deus nesta hora, nesse momento, no luto principalmente. O luto é uma das coisas mais difíceis que o homem pode passar, porque o luto é como se tivesse acabado totalmente a esperança, não é assim? É como se o seu chão tivesse sido tirado e você não tem mais lugar nenhum para ir. Mas sabe o que nós aprendemos com Davi? Verso 4. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum. Fale para o seu irmão, andar. Davi diz que nós temos que parar no meio do vale de trevas e de morte. Ele diz que nós devemos continuar andando. Sabe o que ele está dizendo? Isso vai passar. Um dia é luto, no outro dia é saudade, e no outro dia nós vamos nos encontrar na eternidade com o ente querido que se foi. Se assim ele foi aos céus. Amém? Então a gente não tem que ter a mentalidade de que bondade e misericórdia significa que Deus vai fazer tudo o que a gente quer que Ele faça. Fala para o seu irmão assim, Deus é Pai. E Ele corrige o filho
a quem Ele ama. Muitas vezes nós nos colocamos em lugares difíceis. Nós nos colocamos em lugares fora da bondade e da misericórdia de Deus. E outras vezes Deus nos coloca em lugares difíceis. E é nessas horas que a gente tem mais dificuldade de entender por que Deus nos coloca em lugares difíceis. Quando nós paramos para pensar, nós lembramos de Jesus. Deus colocou Jesus no pior lugar que um pai poderia colocar um filho. Eu duvido algum pai aqui dentro, eu mesmo como mãe, não colocaria minha filha para morrer aqui nem no meu lugar, que dirá no lugar de vocês, irmãos. Me sinto muito falar isso para vocês. Você colocaria, Andressa, seu filho para morrer no lugar? Imagina colocar o seu filho para morrer no lugar de um assassino, no lugar de um pedófilo, de um estuprador. Foi isso que Deus fez. Ele pegou Jesus, que não tinha pecado nenhum, erro nenhum, falha nenhuma. Jesus nunca fez nada de errado e colocou no lugar difícil. O próprio Jesus, quando estava na cruz, o que ele disse? Deus meu, por que desamparaste? Nem Jesus conseguiu entender naquele momento de dor e de aflição, porque Deus virou as costas para ele. Porque o pecado da humanidade estava todo recaído sobre os ombros de Jesus. Deus não podia olhar para Jesus e ver o pecado, que era o meu e o seu pecado, sobre as costas de Jesus. Mas sabe uma coisa que Jesus também me ensina? É que mesmo quando Deus nos coloca em situações difíceis, existe um fim bom. Se Jesus não tivesse sido colocado naquela situação difícil, eu e você não estaríamos aqui agora. Eu e você não estaríamos ouvindo a palavra de Deus. Eu e você, eu não sei nem o que seria dessa terra. A palavra conta que antes de Jesus, o que Deus fez? Destruiu a terra com água lá em Noé, vocês lembram disso? E então Deus fez uma aliança que Ele nunca mais destruiria a terra, e que a fidelidade e a bondade dele continuaria nos seguindo. Então Ele pegou Jesus e colocou Jesus numa situação difícil, para morrer no meu e no seu lugar. Mas isso produziu algo chamado salvação. Fala para o seu irmão, salvação. Sabe, às vezes você está segurando a tua casa por uma mão, os teus filhos por outra mão, o teu emprego com um pé, e você está sendo esticado de tudo que é lado. Quem já se sentiu assim, esticado de todo lado? Você está em todas as situações difíceis, mas se você largar isso aqui, vai embora o teu casamento. Se você largar isso aqui, vai embora os teus filhos. Se você largar isso aqui, você perde a sua renda. E então a gente se sente esticado por Deus. E sabe, quando as coisas vão melhorando e a gente vai voltando à normalidade, que a vida nunca é normal, não sei de vocês, irmão, mas assim, termina uma luta aqui que eu respiro, vem outra, põe na cabeça. Todas elas nos esticam para nós crescermos, para nós amadurecermos. Sempre tem um fim bom. A gente estava no meu aniversário lá em Brasília, agora no mês de junho, e o pastor que pregou no culto de ação de graças do meu aniversário, fiz 39 anos, irmãos. Ele trouxe uma palavra muito propícia. Ele falou sobre uma avó que cuidou de um neto e uma mãe que ensinou um neto no caminho do Senhor. A palavra fala que não foi o pai que ensinou, que não foi o avô que ensinou, mas foi uma mãe e uma avó que colocaram um neto no caminho do Senhor. E ele é citado, é Timóteo que eu estou falando, e essa avó e essa mãe, elas são citadas, falando, olha Timóteo, a fé que habitou na tua avó e na tua mãe, hoje você mostra para todo mundo. Muitas vezes o teu sacrifício vai salvar a vida de um filho, vai salvar a vida de um marido, vai salvar a vida de uma tia, vai salvar a vida, a gente não sabe. Às vezes no local de trabalho é muito difícil, porque são pessoas estranhas, e às vezes a gente precisa se sacrificar para dar um bom testemunho, e depois essa pessoa é alcançada pelo Senhor através da tua vida. A gente não sabe a dimensão daquilo que Deus faz. Nós temos um hábito, né, de ser como cavalo. Vocês já viram que cavalo usa aquela coisa assim, né? Pra que cavalo usa aquilo? Só para enxergar o que está na frente. Mas Deus, Ele não é assim. Deus, Ele é assim, ilimitado. Enquanto nós estamos aqui em Garibaldi, lá do outro lado do mundo, tem gente dormindo, tem gente trabalhando, e a vida segue. Então a gente tem que pensar no todo que Deus está fazendo ao redor da terra. E não pensar somente em nós.
Se os nossos antepassados não tivessem sido queimados em fogueiras, sido martirizados, e para que o evangelho do Senhor avançasse, e hoje nós não teríamos o evangelho aqui no Brasil. Você já parou para pensar como que o evangelho chegou no Brasil? Quantas pessoas se sacrificaram? Como que o evangelho chegou na tua vida? Por que você está sentado aqui nessa igreja hoje? Porque um dia alguém pagou um preço. Um dia Deus colocou alguém numa situação difícil. Eu lembro quando eu era criança, a primeira vez que meu pai saiu de Brasília para vir para o Rio Grande do Sul, eu acho que eu tinha entre 8 e 9 anos, eu não lembro muito bem. Mas era nessa faixa etária, mais ou menos assim o tamanho da Lívia. E sabe, irmãos, o que eu queria? Eu queria ficar perto dos meus tios, eu queria ficar perto das minhas primas, e eu chorava. Eu chorei 1 ano no banheiro, chorando, e até hoje meus irmãos ficam rindo da minha cara por causa disso. Porque eu chorava que eu queria ir para a casa da minha tia, porque eu era uma criança. E eu tinha vontade de estar na casa da minha tia. Mas o meu pai precisou me colocar numa situação difícil. Colocou a família inteira numa situação difícil. Sabe por quê? Para que hoje muitos de alguns que moram em Carlos Barbosa, em Bento, são frutos desse sacrifício. Se meu pai não tivesse pago um preço lá atrás, e eu não falo só do meu pai, porque talvez tem outros aqui que foram alcançados por outras vidas. Vocês entendem isso? E naquele dia do culto do meu aniversário, o pastor pregou sobre isso, sobre o passado, sobre os antepassados, e sobre hoje nós temos algo que Deus levantou à frente. Eu tenho 39 anos, eu e meu esposo, a gente pastoreia a igreja em Brasília. Muitas vezes as pessoas chegam lá, eu tenho membros como a dona Conceição, que é membro da minha igreja lá em Brasília, e ela é mais velha do que eu, e ela se submete a nós. Assim, no sentido de tudo aquilo que a gente administra com ela em Deus, ela se submete, porque ela vê a autoridade que Deus nos deu. Ela poderia olhar para mim e dizer assim, uma menina, não é verdade? Mas muitas vezes Deus nos colocou em situações difíceis, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando com vocês, pregando para vocês e dizendo, olha, a bondade e a misericórdia não deixou de correr atrás de nós. Deus não mudou, Deus nunca nos deixou, Deus nunca nos desamparou. E não é porque uma situação difícil acontece na sua vida que Ele vai deixar você. É isso que eu queria falar hoje com vocês, sobre a permissão de Deus das dificuldades. A permissão de Deus para passar a dificuldade, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos conduzir. Sabe quando você precisa ir para um lugar e tu não quer? Aí Deus vai lá e fecha todas as portas, só tem aquela aberta. Quem já passou por isso? Eu lembro uma vez que Deus falou para mim assim, troca esse carro, que esse carro está muito velho. Eu falei, Deus, fala com o marido. Aí começou a estragar o carro. O marido chegou para mim e disse, pelo amor de Deus, troca esse carro. Leva embora, não quero mais. E assim é uma coisa simples, mas sabe quando Deus começa a botar dificuldade no teu lugar de trabalho porque Ele quer te movimentar dali? Às vezes Deus coloca dificuldade no teu relacionamento com aquela pessoa que não é a pessoa de Deus na tua vida e tu continua insistindo ali. Deus te colocou na dificuldade para te movimentar, para te conduzir para o lugar certo, para te tirar dos lugares errados e te levar para o centro da vontade dEle. Então muitas vezes a gente acha que passar luta é maldade de Deus, é castigo de Deus, mas a verdade é que passar luta é continuar vivendo nessa terra, irmãos. Quem aqui não vai passar por lutas? A diferença é que o povo de Deus que passa luta aliançada de mão dada com Deus consegue sobreviver a isso. Bondade e misericórdia levantam todos os dias junto conosco e elas correm atrás de nós. A palavra diz que elas nos seguirão. Elas nos seguirão todos os dias da nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue ver essa bondade, essa misericórdia, porque a gente acha que bondade e misericórdia é só viver bem. É só viver de boa, é ter dinheiro na conta, é ter carro bom, é ter casa boa, é ter um bom marido. Não! Bondade e misericórdia de Deus é livramento. Bondade e misericórdia de Deus é provisão na hora certa. Bondade e misericórdia de Deus é você estar aqui agora sentado, respirando. Quantas pessoas morreram sem ar no Covid, irmãos? Vocês conseguem mensurar quantas pessoas tentavam o ar que nós temos com facilidade agora? E elas não conseguiam sugar esse ar que nós respiramos? Sabe? E Deus não foi infiel com essas pessoas que foram para o céu com Ele por causa de Covid. Eu quero deixar isso claro para vocês. Pelo contrário, Deus deu descanso a muitos. Muitos estavam cansados e a bondade e a misericórdia de Deus também é dar descanso àqueles que estão cansados. A gente encara a morte muitas vezes como
uma punição de Deus. Eu já vi muita gente dizer, morreu porque merecia morrer mesmo. Sabe, a morte ela não foi feita para punição. Ela foi feita para dar descanso para aqueles que são salvos e irem para o céu. É punição para aqueles que não têm o Senhor, para aqueles que não querem o Senhor. Mas a verdade é que a vontade de Deus, ela nos coloca em lugares difíceis para nos ensinar, para nos conduzir a algo bom. Quantas coisas boas já saíram de coisas ruins, já nasceram de coisas ruins, né? Eu costumo ouvir lá na igreja muitos testemunhos assim de pessoas que dizem: pastora, nesse Covid aqui eu tinha um negócio e eu tive que fechar e eu achei, agora é o meu fim. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? Elas redescobriram uma nova profissão e estão ganhando mais dinheiro do que ganhavam quando trabalhavam naquela época antes da Covid. Então Deus nos tira muitas vezes de um lugar de conforto para nos colocar num lugar de excelência nele. Então a gente não pode olhar para as dificuldades e para as lutas como algo ruim. Nós temos que entender aquilo que Deus quer ensinar ou para onde Deus quer nos conduzir nesses momentos. E também nós temos oportunidade de nos arrepender quando nós colocamos os nossos pés em lugares errados. Amém? E eu queria terminar falando algo para você. Eu vou contar um breve testemunho da minha vida sobre algo que aconteceu comigo no ano de 2017. Em 2016 eu me mudei para o Rio Grande do Sul. Meu pai e minha mãe estavam morando em Brasília. E eu vim para cá para cuidar um pouco dos meus sogros e ajudá-los em algumas situações de família. E nós fomos nos conduzindo aqui nesse lugar, né? Nós congregamos ali no Carlos Barbosa com um pastor amigo. Naquela época não tinha igreja aqui do meu pai. E eu fui convidada pelo esse abençoado aqui, meu irmão. Quem não sabe, o Guilherme é meu irmão. E a gente foi para Brasília com ele de carro. E foi uma benção. A gente comeu, riu, brincou, se divertiu no carro. Chegamos lá, tinha um congresso que eles tinham organizado da família. E a gente ia ministrar louvor juntos e o Guilherme me convidou por esse motivo. E a minha mãe tinha ido embora com os meus 2 filhos pequenos de avião. E a gente foi, glória a Deus, aleluia. Chegamos lá, só festa, só alegria, né? Fomos passear, passamos o dia passeando em Brasília com um casal de pastores, amigo nosso. E no final da noite, esse pastor disse: eu preciso de uma blusa, E a gente foi no shopping, caçando a blusa, caçando a bendita da blusa. E no retorno do shopping para casa, a gente ia buscar a Ana, minha filha que está ali, na casa de uma amiga antes de irmos para casa. E tem uma BR que corta lá a cidade onde a gente mora, chamada BR-040, uma BR bem conhecida aqui no Brasil. Ela pega Rio de Janeiro, vai até o Nordeste. E um carro atravessou, ele vinha descendo a pista do lado de lá e nós íamos subindo a pista do lado de cá. E ele atravessou o canteiro e bateu na lateral do carro. E ele bateu na lateral onde eu estava sentada atrás e a minha mãe estava dirigindo na frente. Ele pegou a gente de lado. E na hora que esse carro bateu, eu não vi o carro batendo. Eu só vi uma luz vindo no meu rosto e eu escutei, pô. Sabe aquela pancada da batida? Pô. E na hora que eu escutei essa pancada, eu só pude dizer para o Senhor: salva a minha vida, me leva para o céu. E puf, desmaiei. Porque na hora que o carro bateu, eu fui jogada para um lado. E quando voltou, eu bati a cabeça naquela coluna que tem no carro e desmaiei. E depois de algum tempo eu voltei. Quando eu voltei, o Senhor começou a falar comigo para eu manter a calma. O Senhor foi conduzindo toda aquela situação. O Senhor disse ao meu coração: decida ter paz. Se você decidir ter paz, você vai ficar bem. E na hora, assim, é uma coisa assustadora. Quem já passou por acidente sabe. Eu fiquei toda quebrada, irmãos. Eu quebrei esse lado aqui meu, quebrei o anel pélvico, quebrei a clavícula. A minha mãe estava machucada. Meu pai foi o único que se safou, só com a marca do cinto aqui. E os pastores se machucaram e a pastora estava em agonia. Ela gritava muito porque o esposo dela abriu a porta e se jogou para fora como morto. Então ela deduziu que ele tinha morrido e foi aquela confusão que vocês possam imaginar. E o meu marido aqui no Rio Grande do Sul, eu só estava com os gêmeos lá em Brasília. E a gente foi socorrido, fomos ao hospital, passamos por momentos muito difíceis, porque a gente foi socorrido pelo SUS e o atendimento lá não é como daqui, irmãos. O atendimento do SUS lá em Brasília é segura na mão de Deus e vai, porque só o Senhor pode salvar ali.
A gente foi encaminhado para uma UPA, todo quebrado, tudo machucado. E aí o médico da UPA falou pro Guilherme: pode levar para casa, daqui a 15 dias tá todo mundo bom. Eu fiquei 4 meses sem andar, irmãos. Se fosse por aquele médico, eu não sei nem o que seria. Mas o médico dos médicos estava conosco, nos guardando, nos livrando. E a mente da gente, nesses momentos de fragilidade, ela é mexida. Satanás encontra ali um campo para lançar setas e dizer para você: uai, por que Deus deixou isso acontecer? Não é assim? Quem já teve numa situação muito difícil que Satanás vem e diz assim, ó, viu? Deus não te ajudou. E eu estava bem comigo mesma, bem com essa situação. No dia seguinte, eu recebi uma visita de uma irmã da igreja. Ela não era da minha igreja, mas ela era uma irmã conhecida nossa, veio nos ver, né? E nessas horas você quer o quê? Uma palavra de acalento, né? Uma palavra de não, vem cá, vou orar por você, Deus vai te ajudar, isso vai passar, você precisa de alguma coisa. A irmã sentou na minha frente, irmãos, começou a chorar e disse para mim: pastora, eu vim aqui para te fazer uma única pergunta. Por que Deus deixou isso acontecer com vocês que são uma família de pastores? Irmãos, eu confesso para vocês que naquela hora eu tinha vontade de levantar e andar. Aconteceu um milagre ali, de raiva que me deu daquela mulher. Eu sou muito calma, mas naquela hora me subiu uma ira santa. Uma vontade de dizer para ela: ô enviado Satanás, porque veio como uma flecha no meu coração essa palavra: por que Deus deixou isso acontecer com vocês? E ela disse: vocês são uma família de pastores, e todos vocês estavam no carro. Os pastores de Santa Catarina se machucaram. Você é pastor, o que aconteceu? Vocês desobedeceram a Deus? E eu lembro que ao mesmo tempo que essa ira veio, me veio uma bondade, uma misericórdia de Deus tão grande, tomou conta de mim o Espírito Santo. E na mesma hora eu comecei a louvar e agradecer ao Senhor, porque aquilo que ela considerava uma tragédia, Deus encheu o meu coração de gratidão pelo livramento, pelo socorro, por ter nos dado um livramento dos meus filhos pequenos não estarem conosco naquele carro. Sabe, irmãos, aquilo que para o mundo é uma tragédia, para nós que temos a certeza que a bondade e a misericórdia acordam junto conosco, correm atrás de nós, é gratidão, é livramento, é bondade de Deus que nos alcançou naquela noite. A gente podia ter morrido ali, sabe uma coisa? Se eu tivesse morrido ali, Deus não me devia nada. Tudo que Ele precisava fazer pela minha vida, Ele já fez na cruz. Tudo que Deus precisava fazer pela sua vida, Ele já fez. Ele não te deve nada. Deus não deve nada para o homem. Deus não deve nada para nós. Mas nós não conseguimos ter esses olhos de gratidão. E eu respondi para aquela mulher assim, eu disse: olha, irmã, eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu sei aquilo que Deus fez comigo ontem. E Deus livrou a família de pastores da morte. E comecei, Deus... E fui falando. E essa mulher se acabando de chorar. E ela disse: eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei: amém, irmã, tudo bem, eu entendo. E eu não tenho raiva nem ódio dessa irmã. Eu sei que o Satanás quis usá-la para me ferir. Mas Deus usou a boca dela para me mostrar quem Ele é. A bondade dele me seguindo, a misericórdia dele me seguindo. A misericórdia do Senhor não deixou aquele carro entrar para dentro, não deixou. Se a gente parar para contar cada detalhe desse acidente, se fosse mais para cima tinha pegado na cabeça da gente, se fosse mais para frente tinha matado a minha mãe. Sabe quando o carro bate exatamente onde ele precisa bater para não matar ninguém? Foi assim. E aí muitos dizem que isso foi sorte. E sabe o que eu digo para você nessa noite? Não é sorte, é Deus. Na tua vida é Deus. Todos os dias quando tu acorda e tu levanta e tu vai trabalhar, é Deus. Quando tu pisa naquele local de trabalho, é Deus. Quando tu entra na tua escola, na tua faculdade, aonde você põe a tua mão e os teus pés, é Deus. E a gente tem que trocar essa mentira do diabo de que Deus não é bom o suficiente, para que Deus já fez tudo o que Ele precisava fazer. Ele não nos deve nada. E trocar a mentira de Satanás pela gratidão, pela certeza de que a bondade e a misericórdia. Olha só como Davi termina esse salmo dizendo: e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe qual é a primeira coisa que a gente quer fazer, pastora Fabiane, quando acontece um problema? É fugir da igreja.
Não é assim, pastor Biraté? Não vou mais na igreja. Não adianta ir lá. Não acontece nada. E isso é uma mentira, irmãos. Se você sair debaixo do esconderijo do Altíssimo, você está à mercê dos lobos. Você está à mercê do homem sanguinário. Se com Jesus já é muito difícil, imagina sem Ele. Andar longe da bondade e da misericórdia do Senhor é muito mais perigoso do que coberto pelas suas asas e guardado no esconderijo dele. Então eu quero te convidar a orar, a colocar a tua vida diante do Senhor. Vamos ficar de pé, amém? Eu não sei qual é a área da tua vida que Deus precisa entrar hoje com bondade e com misericórdia. Na verdade, a bondade e a misericórdia já é disponível. Eu não sei qual é a área que você precisa entregar para o Senhor agora, para que Deus manifeste essa promessa sobre a tua vida. Mas eu sei que Ele quer, eu sei que Ele é bom. A palavra do Senhor diz: prova e veja que Ele é bom. Se você não falar com Ele, se você não tiver um coração agradecido, Ele não pode te provar o quanto Ele é bom. Se a gente olhar para tudo com olhos de não dá certo, não vai para frente, isso não é bondade de Deus. Deus, nós nos colocamos agora na Tua presença, pedimos a Tua graça. Pedimos agora, Deus, quebra as cadeias na mente do Teu povo. Caia por terra agora o inimigo do povo de Deus. Os inimigos retrocedam da vida do povo do Senhor. Deus, entra agora na casa de cada um dos Teus filhos. Entra na profissão de cada um dos Teus filhos. Manifesta a Tua bondade, a Tua misericórdia. Entra no seio familiar agora. Traga, Pai, a solução para as contendas que têm acontecido dentro dos lares. Traga agora, Pai, a reconciliação. Pai com filho, filho com pai, irmão com irmão. Ó Pai, nós liberamos a Tua palavra que é viva e eficaz sobre a vida de cada um aqui agora. Vai entrando, ó Pai, nos lugares escuros. Abre as janelas, quebra as correntes, ó Pai, e traga, Pai, para fora o Teu povo. Faça, Senhor, com que o Teu povo tenha os seus olhos abertos. E Pai, que todas as manhãs, quando nós acordarmos, nós possamos lembrar que a Tua bondade e a Tua misericórdia já estão disponíveis. Elas não dormem, elas não descansam, mas elas estão prontas, ó Pai, para agir em nosso favor. Pai, que possamos aprender a recorrer ao Senhor quando as coisas não estiverem bem. Que nós não tenhamos, ó Pai, uma boca murmuradora que vive dizendo: Deus não me ajuda, Deus não faz nada. Porque que precisamos lembrar que o Senhor já fez tudo o que precisávamos. E que agora tudo que o Senhor faz é por amor, é por bondade, é por fidelidade, é por misericórdia. É porque o Senhor não volta atrás na Sua palavra. Deus, agora quebra os ferrolhos de ferro. Abre as portas para o Teu povo. Nos deixa pisar nos lugares altos em Ti. Tira a nossa mente, Senhor, da mentalidade medíocre. E nos coloca, Senhor, assentado nos altos lugares contigo. Te pedimos nesta noite a Tua bênção sobre cada um que está posicionado em oração agora. A Tua bênção seja sobre o Teu povo neste lugar. Deus, entra agora na causa, na família, aonde o Teu servo e a Tua serva precisar, ó Pai, com bondade e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.